Olá, seja bem-vindo, é uma alegria compartilhar a palavra contigo e hoje nós estamos em Ezequiel, capítulo de número 28. Abra a tua Bíblia porque a minha já está aberta. Para entender o texto, foi necessário dividir em três partes. Eu coloquei a parte laranja, a parte verde e a parte amarela, que é o final. Então vamos começar pelo versículo de número 20, uma profecia contra Sidom. Versículo 20. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra Sidom e profetiza contra ela. E diz: Assim diz o Senhor Deus: Eis que contra ti, ó Sidom, e serei glorificado. No meio de ti saberão que eu sou o Senhor, quando nela executar juízo e nela me santificar. Pois enviarei contra ela a peste, o sangue nas suas ruas, e os transpassados cairão no meio dela. Pela espada contra ela todos os lados, e saberão que eu sou o Senhor. Então, mais uma cidade que sofrerá o juízo e a condenação, que será destruída. Sidom está para cima de Tiro, também uma cidade portuária, também sofrerá as consequências que as outras cidades sofreram. E saberão quem é o Senhor, quem é o Criador de todas as coisas. Mas eu quero trabalhar contigo agora no versículo 1, que vai ser uma profecia contra o rei de Tiro. Já dois capítulos, capítulo de número 26, o 27, estamos estudando sobre Tiro. E o versículo de número 1 diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o teu coração e dizes: Eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se for o coração de Deus. Então, todo texto tem um contexto, e você que está acompanhando o devocional já sabe disso, tem um contexto. É uma profecia contra a cidade. Então a cidade foi destruída por Nabucodonosor, depois veio Alexandre o Grande, outros imperadores, depois Roma, e assim foi. Mas está falando aqui que o rei também sofrerá as consequências. Bom, uma cidade orgulhosa, uma cidade rica, abastada, que não precisa de ninguém e que quer lucrar com a desgraça dos outros, vai sofrer as consequências e o seu rei também sofrerá. Mas esse rei aqui está falando: eu me assento no coração dos mares, porque ele estava numa fortaleza, a 800 metros da praia. Para chegar nessa ilha só de barco, e os barcos que ele tinha em volta da ilha todos muito armados, mercenários. Então me assento aqui neste lugar, eu sou um Deus. Na cultura antiga, muitos reis, eles tinham esse pensamento que era Deus. Os egípcios, eles achavam que eram semideuses, eram descendentes dos deuses. Tinha outros reis que se achavam o próprio Deus. É o caso esse aqui: eu sou um Deus, eu tenho tudo, aqui eu conquistei todo esse território, eu tenho ouro, eu tenho riqueza, eu tenho fama, não me falta nada e ninguém pode me atingir. Deus está falando aqui: eu vou te abater, eu vou destruir você, o teu orgulho eu vou acabar com ele. Misericórdia. Então, assim como a cidade vai sofrer as consequências, o rei também vai sofrer. E nós sabemos que Nabucodonosor ficou 13 anos na porta lá, na parte continental, fazendo o cerco, até que o rei Tiro se entregou e fez um acordo com ele. Mas depois o Alexandre Grande entrou e destruiu foi tudo. Mas, amados, eu quero chamar a tua atenção agora para o versículo de número 11, porque é um texto muito polêmico. Olha só, diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro, ou seja, um cântico fúnebre, e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias: o sardio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda, de ouro se fizeram os engastes, os ornamentos. No dia em que fostes criados foram eles preparados.
Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava, perfeito eras no teu caminho, desde o dia em que fostes criado até que se achou iniquidade em ti. Esse texto é muito polêmico, porque teólogos acreditam que ainda continua se referindo ao rei Tiro. Todo texto tem um contexto. Então, falou da destruição de Tiro, lamentação sobre Tiro, né? O início falou sobre Tiro, o rei de Tiro. Então, esse texto aqui também, eles acreditam que seja o próprio rei Tiro, ou seja, é como se Deus estivesse ironizando. Você acha que é um Deus, você, quer se comparar a um Deus, mas eu vou te abater. Aí você fala, mas ele fala que é um querubim ungido. Aí eles vão para o hebraico, falando que querubim é querube, ou seja, guardião, o rei é o guardião da cidade, e por aí vai. Mas eu, particularmente, eu fico com um grupo de teólogos que acreditam que está se referindo à origem de Satanás, assim como Isaías 14 está se referindo a essa origem. Está aproveitando a figura de um rei orgulhoso, de uma cidade orgulhosa, para fazer referências de Satanás, para falar sobre a origem dele. Eu sei que isso cria uma polêmica, mas eu prefiro ficar com esses que acreditam que está falando sobre a origem de Satanás, mesmo que você argumente que tem o contexto falando sobre Tiro. Mas a grande lição que eu tiro nesse texto, e é assim que eu trabalho com você, eu trabalho com uma mensagem. A mensagem que eu deixo para cada um que está aqui junto comigo é sobre o orgulho. O orgulho pode destruir a tua vida. O orgulho pode destruir os teus projetos. O orgulho, ele estava no coração de Satanás e o colocou por terra. E esse orgulho hoje entra em nossos corações e se nós não tomar cuidado vai destruir também. Assim como destruiu essa cidade, assim como destruiu esse rei. E assim como no próprio coração de Satanás foi encontrado orgulho. E é interessante, uma vez eu falei de uma frase que diz assim: todo homem quer ser um rei e todo rei quer ser um Deus, mas somente Deus quis ser homem. Então, quanto mais poder a pessoa tem, mais poder ela vai querer, mais coisas ela vai querer conquistar e de repente ela está tão distante de Deus e dizendo: agora eu posso me assentar porque eu conquistei, porque eu adquiri tudo isso aqui que você está vendo, graças ao meu trabalho, eu não preciso de ninguém. E de repente se tornou tão soberbo, tão orgulhoso, e isso afasta você de Deus, porque Deus, ele abate o soberbo, Deus odeia o soberbo, o orgulho ele despreza, mas o humilde ele recebe, ele abraça aquele que tem humildade, que a humildade esteja em nós, porque orgulho é característica de Satanás, e humildade é a característica, é a personalidade de Jesus, e que possamos andar em humildade. Guarde essa palavra no teu coração e que Deus te abençoe.